Feliz sábado a todos. Prazer estar com vocês aqui. É uma honra pertencer a esse projeto que já existe há alguns anos, que é a Caravana do Perdão. Ela foi anunciada assim aqui, Caravana do Perdão. Esse projeto com alguns evangelistas que já estão há alguns anos trabalhando na pregação do Evangelho. Alguns deles que eu tenho muita admiração. Eu lembro que quando eu fui convidado para fazer parte desse grupo, eu falei, eu acho que eu não sou digno de fazer parte desse grupo, não. Mas quando eu mais tremi nessa igreja, alguns anos atrás, foi quando me chamaram para o diaconato. Foi o primeiro cargo que fez eu tremer, porque eu lembrava logo de Estevão. E eu falei, diácono. Algumas vezes nós confundimos que diácono é só para tirar a criança chorando e fechar a porta, né? E depois eu fui ordenado por imposição de mãos ao ancianato, o que para algumas outras denominações chamam de presbítero, né? Eu fiquei maravilhado, e Deus falou comigo algumas vezes a respeito disso. Ser evangelista é uma proposta de vida bastante difícil. Nós enfrentamos lutas tremendas, internas e externas, mas as piores são as internas, porque nós somos falhos, nós somos homens pequenos, com as nossas limitações. Estamos aqui representando o grande Deus e para falar da palavra sagrada. Então eu louvo o nome de Deus por estar aqui e tenho o privilégio de estar hoje como um dos representantes da Caravana do Perdão. Obrigado a vocês que se disponibilizaram também durante a semana a estar conosco buscando o poder de Deus. Eu quero começar com vocês do jeito que eu gosto de fazer. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Salmo 141, 2 e outro em 63, 4. Eu vou abrir aqui em 1 Timóteo 2, 8 para a gente concordar. Já acharam 141, 2 ou 63, 4? Salmo 141, 2 e 63, 4. Pode levantar e ler com força? Fica à vontade. Amém. E quanto eu viver, em teu nome, levanto as mãos. 141, 2. Levantando minhas mãos como sacrifício da tarde. 1 Timóteo 2,8, aqui comigo. Quero, pois, que os homens, algumas traduções varões, eu quero acrescentar, varoas, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda ou animosidade. Levanta a tua mão aí, vamos buscar, porque a de Jesus está estendida. Ele diz que o braço dele nunca está encolhido. Nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para pedir que Tu nos unja, que Tu derrame o Teu Santo Espírito, que Tu fale aos nossos corações, que Tu traga libertação e cura nesse lugar, que Tu transforme vidas. Nesse momento, em nome de Jesus, nós nos rendemos para a Tua obra ser total, porque nós não sabemos, mas Tu sabes. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. 1978 eu nascia como cristão nessa igreja, né? Eu detesto falar isso porque olham para mim, cara de 20 e pouco. 1978 não fecha a conta, né? 20 e pouco de adventista que eu falei, entendeu? Mas eu tenho 30 e pouco de adventista. A idade é 54, tá bom? Bom, mas em 1978 eu morava num barraquinho de madeira no alto de uma comunidade. Naquela época a gente chamava de favela mesmo, no Rio de Janeiro. De um lado da minha família existia uma mobilização de entendimento kardecista. Meu avô, por parte da minha mãe, que era uma negra poderosa, e ele um negão também, já que eu sou parte, posso falar, senão politicamente correto eu já saio daqui preso hoje, né? Não pode falar de cor de pele, não pode falar mais nada, se é gordinho. Ai, Jesus, tá chato esse negócio pra caramba. Mas que venha a cura, né? Dessa hipocrisia miserável que a sociedade vive. Então aquele negãozão lá era
curandeiro kardecista do lado da minha mãe. Do outro lado, olha só, um espanhol grandão também. Eu adorava às vezes ficar sentado e ele fazia assim com uma orelha dele que parecia uma sandália havaiana, para ver o tamanho dele, para ouvir a televisão, que ele estava ficando meio surdo e o músculo dele era assim, não ia para academia não. Aí, mas por que um cara vem lá da Espanha e aqui ele era pai de santo, hein? Eu sei porquê, mas ele era um curimbeiro danado, macumba feia e pesada daquele lado. Minha casa era essa bagunça: copo com iemanjá do lado de trás da porta, ferradura pendurada, pé de coelho, olho de boi, o que tu achar e imaginar tinha dentro da minha casa. Porque o ser humano quer, de alguma forma, uma resposta às suas necessidades. E a ignorância que permeava a vivência da minha família levou à busca de muitos lugares. Até um dia, depois de muito sofrimento, a minha mãe, aquela negra incrível, chegou na janela do nosso barraco, olhou para os altos céus e disse: se existe um Deus de verdade, eu quero conhecê-lo. Daí em diante, nossa vida mudou. Ficou uma beleza, nós compramos um apartamento na Zona Sul. Nada disso, tá? A gente não está no evangelho aqui da prosperidade. A gente quer falar do verdadeiro evangelho. E falando do verdadeiro evangelho, deixa eu perguntar, ele já te alcançou? Deixa eu perguntar para você também, qual é o critério que coloca você na fila da necessidade de salvação? Pense aí. Daquele dia em diante, minha mãe e eu e mais um irmão meu, menorzinho, estávamos sentados à beira da rua, que nós morávamos, na verdade, estrada, que era a subida do morro, e duas senhoras vinham à distância, nós avistamos, e quando elas passaram por nós, elas perguntaram à minha mãe: você gostaria de ouvir a palavra de Deus? Minha mãe estava sedenta. Uma delas se chamava a irmã Ana. A irmã Ana me acolheu de uma forma que eu queria ver a igreja funcionar. Eu lembro que era São Cosme e Damião, era muito comum, agora não tem muito, porque o pessoal está tão duro que não está dando nem doce passando. O negócio está feio, né? Mas São Cosme e Damião, na minha época de infância, meu amigo, que era pobre, era um dia muito feliz. Quer saber de santo, nem de demônio, eu não sabia nada disso. Eu sabia que tinha doce para Deus para comer. Saía eu e meus irmãos, eram bolsas e mais bolsas, às vezes uma bacia a gente trazia cheia, e eram meses e meses destruindo a saúde, comendo aquele monte de doce. Mas era muito bom. A gente não sabia nada disso. Mas chegou 27 de setembro, se eu não me engano, e eu queria ir buscar doce, e a irmã Ana fez bolo para mim. Me deu laranja, pera, maçã, e sentou comigo e me explicou o porquê daquela festa, sabe, com todo amor e carinho, me acolhendo naquela casa. Aquela mulher já faleceu, é claro, ela já descansou no pó, mas foi um dos crentes mais incríveis que eu conheci na minha vida. Muitos anos depois, pregando numa igreja em Caxambia, que eu pertenci muito tempo, depois de pregar, encontrei a filha da irmã Ana. Que incrível, podendo pregar agora para o filho daquele que pregou para mim. Deus é tremendo e Ele tem muitas formas de operar. Sabe, durante tantos anos depois de me converter, de me batizar em 1978, com cerca de 12 anos de idade, eu passei mais de 20 anos de aflição dentro dessa igreja. Primeiro que eu não me enquadrava, eu era pobre demais e frequentava uma igreja muito rica que era a Central do Rio. E eu lembro uma vez que eu estava precisando muito de roupa e sapato, e minha mãe levou-me à casa de uma irmã que, de alguma forma, maravilhosamente, queria doar para nós alguns bens, né? Um sapato do filho, algumas roupas, e era muito bom, pô. Eu fui até aquela casa e, sentado na sala, ganhei um tênis que eu nunca tinha visto na vida, né? A gente tinha mais ou menos lá um 752 Vulcabras, que aquilo não acabava de jeito nenhum. Eu chutava pedra, chutava asfalto, chutava poste para ver se ele quebrava, para a gente comprar um quichute. Naquela época quem mandava era o quichute. Passou graça no quichute aí alguém? Não.
Eu sei que passou, tá? Que legal. Só que naquele momento eu estava recebendo aquelas dádivas num apartamento bonito, sentado naquela sala bacana demais, e quem sai do quarto que estava doando para mim era o garoto que mais me perseguia dentro da igreja. Queria brigar comigo toda hora, não conseguia ver uma lição. Eu fugia daquele lugar porque a angústia e o medo, não era medo não, na verdade eu não brigava com ele porque eu era crente, entendeu? Entendeu, né? Na verdade sim, era medo, era angústia. Eu era apavorado com o comportamento que eu encontrei dentro daquela igreja. E logo aquele cara que estava me doando tênis, era para eu sair voado da igreja aquele dia e nunca mais voltar, né? Não é não, porque não existe motivo para você abandonar Deus. Não existe. Eu costumo dizer que não existe de verdade tentação forte, existe condição fraca do crente. E eu já estive no auge e já estive no fundo, e muitas vezes nós oscilamos na nossa vida cristã. Diz a Pena Inspirada: ao longo dessa caminhada nós teremos que voltar aos prantos muitas vezes aos pés da cruz. Mas o problema nesse sentido de entendimento é que o ser humano, ele tem duas coisas muito pesadas a carregar. Uma é para carregar, a outra, de alguma forma, ele tem com ele como defesa. Para carregar é a culpa. E a culpa, eu digo para vocês que é uma das coisas que eu mais encontro dentro do consultório onde eu atendo. Mas como crente eu já vejo isso há muito tempo. E a outra, além da culpa, é a miséria do orgulho. O orgulho é o motivo terrível das nossas divisões. Divisões de amigos, divisões de familiares, divisões de casamentos, divisões de igrejas, divisões de nações. Nós estamos aí com uma nação dividida. E ver com vergonha, eu digo, não com calor no coração, que a gente vai ter que ter esse movimento aí no dia 7, que eu não sei nem que vai dar isso, porque de um lado alguém quer uma coisa, do lado o outro quer outra coisa. Se você é crente, abra teus olhos, porque peleja nenhuma é de Deus, divisão nenhuma. Peleja é assim, deixa eu corrigir, mas divisão não é não. Então a gente tem um país dividido, a gente tem família dividida, a gente tem bairro dividido, a gente tem instituições e empresas divididas por causa do orgulho humano. Eu costumo dizer que não são as nossas filosofias de vida que fazem separação. Na verdade, sim, a defesa orgulhosa que nós fazemos dessa filosofia. E no meio cristão, isso é forte, porque nós temos hoje mais de 50 mil denominações cristãs ou pseudo-cristãs, mais de 50 mil, e aí a gente tem um monte de representantes que lutam uns com os outros, tentando ser mais inteligente do que a própria palavra. O Espírito de Profecia pergunta para a gente: por que vocês tentam, conselhos para a igreja, ser mais inteligentes do que a palavra? E olha, eu sou um homem de ciências, mas as ciências humanas, elas não são absolutas, elas não podem ser totais, e nós temos que nos envergonhar muitas vezes quando achamos que temos uma teologia completa. Desculpe aí os teólogos, respeito suas posições. Eu sou só professor de história e psicólogo. As minhas formações e pós-graduações são dessa área. É claro que eu respeito a ciência da teologia. O que eu não respeito é o homem tentar ser mais inteligente do que Deus. E muitas vezes tentam colocar Deus na ponta da caneta ou dentro de um tubo de ensaio. Ele não dá para lá, ele não cabe aí, ele não cabe aqui. Sabe, a palavra que tem sido última para mim, para me tornar a pessoa mais leve como cristão, é rendição. E essa rendição dentro de mim. Durante muitos anos, eu falei para vocês, 20 anos de aflição dentro dessa igreja, porque eu conheci as 2.300 tardes e manhãs, que não tinha que comer carne de porco, que ir para o cinema era ruim, que não podia usar bijuteria ou joias nessa igreja, e que não poderia fazer isso ou aquilo, e as 70 semanas cortadas, e o espírito de profecia, e conhecendo isso tudo, só esqueceram de me apresentar o amor de Jesus. 20 anos. Eu me afastei,
vivi o mundo, porque o mundo te acolhe do jeito que você é. As pessoas com pais ficam com medo de dizer para os filhos: olha, você não vai encontrar amigos lá fora. Mentira, vai sim. Você encontra amigos lá fora. Não estou dizendo que vai ser bom, mas tu vai encontrar. Principalmente para fazer besteira. Tu encontra parceiro demais. E o mundo tem uma coisa interessante demais. Eu gosto de falar até do bar. Não que eu tenha frequentado algum, que essa não foi minha fraqueza, mas conheço, né, o meio. E no bar é maior barato, porque as pessoas estão no bar. Você já viu, é claro que você percebe, que tem final de semana, domingo de manhã, os caras acordam, deixam a família em casa e vão para o bar e ficam o dia inteiro. Agora, pior ainda, isso me faz passar mal. Feriadão, vai acontecer agora. O pessoal pega o carro, pega engarrafamento de 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, para chegar num outro lugar aqui, 150, 200, 300 quilômetros daqui, sentar no bar e beber o dia inteiro de novo. Essa mesma cachaça não tem em frente de casa, não? Sabe, mas é porque você precisa entender o que essa pessoa está sentindo lá naquele ambiente. O cara chega no bar e fala: olha, cara, minha mulher me traiu, meu filho está fumando maconha, o outro virou homossexual. Aí o outro bate nas costas dele: meu irmão, toma uma aí, segura firme, dá a volta por cima. Uma vez eu estava indo para a igreja pregar, e o meu carro, não sei o que aconteceu, se estava quebrado ou não, nós pegamos uma van, eu e aquela minha esposa linda que está ali. Pode ficar em pé para o pessoal te conhecer? Dona Márcia. São 29 anos me aturando, entendeu? Nem sei como eu vou indenizar isso, estou na mão de Jesus. E a gente estava indo para uma igreja que eu já tinha feito uma semana de oração. A igreja estava cheia, lotada. Eu peguei a van. Dentro da van tinha um homossexual, um travesti, maior que eu, com uma peruca loura. Quando eu entrei assim, de terno, Bíblia na mão, bonito, né? Obrigado, meu irmão. E, é claro, parece a figura da perfeição, né? Ele chegou para o lado assim, sabe? Quase furou a lateral da van para não encostar em mim. Falei: mas tem alguma coisa errada aí, né? Porque Jesus, quando chegava, os pecadores corriam aos pés dele. Eu aqui sou um mero, insignificante representante dele, porque ele me favorece com isso. Como é que as pessoas têm medo de mim? Por causa da minha indumentária, porque não sabe nem quem eu sou. E aí eu orei a Deus e comecei a conversar com ele. A gente puxa aquele assunto do jeito que pode, né? Calor hoje, né? Aí ele olhou para mim, começamos a conversar um pouquinho. Eu falei: posso te dar um folheto? E eu adoro um folheto, que eu sempre usei assim na rua. Muito tempo não uso mais, mas com Jesus logo na frente, assim, em glória, voltando, sabe? Aquele homem pegou o folheto e falou assim para mim: eu posso te fazer uma pergunta? Falei: claro. Ele falou: é esse Deus aqui? É o Deus que perdoa todos os pecados? Cara, eu não tenho como não me emocionar ao poder responder isso. Eu falei para ele: é Ele, é o Todo-Poderoso que morreu por nós na cruz. Ele perdoa todos os nossos pecados. E aquele homem encheu os olhos de lágrima. E ele falou: posso te fazer uma outra pergunta? Eu disse: claro. E ele falou: eu posso ir na sua igreja do jeito que eu estou? É claro que eu respondi a ele: claro que pode. Mas o meu coração me encheu de medo, porque eu queria que isso não fosse uma verdade. Mas muitas vezes a igreja cristã tem se tornado elitista, sectária, cheia do orgulho, e o tempo todo julgando quando não é o papel dela. E quando eu digo igreja, eu sou igreja. Eu disse para aquele homem: aqui está meu telefone. Peguei um livro que estava comigo, já dei para ele o mesmo livro. Liga para mim, eu vou te buscar.
Porque esse pessoal é quase inacessível. Eles vivem no underground da sociedade, aparecem na madrugada, nos lugares estranhos. O crente não está lá. Alguns vão, louvado seja Deus na vida deles. Muito obrigado. Mas muitas vezes, o tempo todo, na verdade, nós seres humanos, e agora eu falo como profissional da saúde mental, nós negamos em nós a sujeira e identificamos com muita facilidade nos outros. Isso se chama projeção. A projeção é mau caratismo? Não. É a miséria que o pecado fez conosco, o orgulho, a soberba, a vaidade, o egoísmo. Eles de alguma forma exacerbaram, e nós não gostamos de entender que somos pecadores. Eu fiz uma pergunta: qual o critério que te coloca na lista da possibilidade e da necessidade de ser salvo? O critério é você ser pecador, reconhecer que é, porque a Bíblia diz que não há nenhum homem sequer que não é pecador. E não fala uma vez, vocês já lembraram várias dezenas talvez de passagens bíblicas que afirmam isso. Assim como ela afirma que ninguém pode julgar ao outro, porque do jeito que tu julgar, tu vai ser julgado, e que juiz só tem um. Mas é o que a gente mais faz. Mas quando a gente está fazendo isso, na verdade, a luta é aqui, a luta é interna, porque ninguém sabe melhor do que eu o quanto eu sou pecador. Aí nós fazemos ainda estratificações do pecado, porque alguns são terríveis e a igreja não aceita de jeito nenhum, e outros passamos a mão por cima, quando a Bíblia diz que quem pratica isso é passível de inferno. Por exemplo, o caso de falar mal do outro, passível de inferno. E o inferno que eu estou dizendo aqui, se você está me ouvindo através da internet ou presente aqui como visitante, não é o inferno inventado por homens para dominar o mundo. Não existe esse inferno literal agora, enquanto você chega lá, morreu, vai para lá e fica um demônio espetando tua bunda lá. Desculpe a expressão, para nunca mais tu esquecer. Porque vocês têm bunda, não tem? Agora o teu cérebro ligou, você lembrou que tem. Eu estou sentado nela, né? Para poder chamar nádegas seria diferente, né? Porque nós, hipocritamente, temos medo até daquilo que faz parte do nosso corpo. A sexualidade, por exemplo, é uma das coisas mais distorcidas no nosso meio. E até a igreja esquece que quem deu ela foi Deus. Pô, se ela é distorcida, o que não é distorcido no nosso meio? A gente não pode dançar, mas Davi dançou. E foi considerado dança santa. Miriam dançou do outro lado ao atravessar, e eu quero dançar, porque quando eu estava escutando um hino que foi cantado por você aqui agora, como é teu nome, hein? Eric, louvado seja Deus, abençoe teu ministério, tá? Louvando Deus. Aliás, todo o ministério de louvor foi maravilhoso aqui, e hinos que me levaram a momentos incríveis com Deus aqui, durante a minha vivência como cristão. Eu sempre digo que primeiro eu sou crente, depois cristão, e aí sou adventista do sétimo dia. Porque quando eu estava lá naquele lugar, naquele morro, naquela prisão espiritual, aquela senhora Ana era da igreja adventista do sétimo dia, e o pedido da minha mãe foi: se existe um Deus de verdade, por favor, eu quero conhecê-lo. E eu tenho certeza que ele ouviu esse pedido e enviou um membro dessa igreja para falar de verdades que nós conhecemos, que são incríveis. E eu louvei a Deus e o louvo, porque toda a minha família hoje é adventista, mas crente, cristão e adventista. Porque se você tentar ser assembleiano, depois crente, depois cristão, vai dar errado. Se você tentar ser batista, depois crente, depois cristão, vai dar errado de novo. Você tem que ser crente, acredita em Deus, aí você ser cristão, vai seguir a Deus, e aí você vai para uma denominação. Essa denominação não é perfeita, nem a nossa é. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, mas nós lutamos aqui como adventistas do sétimo dia
para estar o mais próximo dessa verdade. Claro, às vezes o zelo é exagerado demais, e o zelo às vezes faz a gente cobrar demais uns aos outros, e entender errado o que Deus de verdade está entregando à humanidade, algumas vezes. Em João, no capítulo 8, tem uma história que vai me ajudar a contar para vocês do jeito que eu aprendi a viver na presença de Deus, e como eu me tornei um cristão mais leve. Porque durante muitos anos da minha vida, enquanto cristão, eu tentava de todas as formas, por meus meios, me libertar da condição de pecador. Durante muitos anos, é uma coisa que eu levei até para quando eu me formava como psicólogo, eu levei para psicoterapia, porque todo psicólogo passa por terapia. E eu levei esse sonho, ele já estava resolvido, mas eu queria que as pessoas de alguma forma vissem. Eu sempre sonhava que estava entrando num banheiro imundo. Imagina um banheiro defecado do teto ao cano do chuveiro. E eu entrava nele com muito cuidado, tentando escolher o lugar que eu podia pisar, até tocar no registro para abrir o chuveiro era difícil. E eu sempre estava nu para chegar nesse banheiro. Eu passava por pessoas sempre com muita vergonha, e eu tentava chegar nesse banheiro para me limpar, e eu nunca conseguia. Esse sonho se repetia muito para mim. Aliás, se teu sonho se repete muito, pode apostar que ele tem um grande significado. Nossos sonhos são considerados furos da nossa personalidade na psicologia, mas Deus fala através dos sonhos, Ele nos ajuda. E o mais interessante disso tudo é entender que durante o tempo que você está dormindo, você tem uma luta entre o inconsciente e o consciente, e aquilo que foi guardado no inconsciente, reprimido, sai com muita força durante a noite. Claro que nós temos censuras mentais que nos ajudam a lidar com isso. Numa outra hora me chama para uma palestra aqui que eu dou a explicação melhor disso, tá? Mas é uma das lutas que o ser humano enfrenta, é nessa condição de tristeza dolorosa de ser pecador. Talvez lá fora ninguém te chame de pecador, mas sabe que está errado, sabe que falha, sabe que não consegue fazer aquilo que promete, e muitas vezes decepciona-se consigo mesmo, e aí então vem a culpa. Mas antes de ler de João 8, eu quero que você deixe marcado, e vá comigo em Zacarias no capítulo 3. Zacarias no capítulo 3. Eu gosto de aliançar o Velho e o Novo Testamento, porque tem religiões que dizem que o Velho não vale nada, que o Novo só vale, e às vezes até fazem separação de livro por livro, e aí fazem da Bíblia um mercado, entram lá e dizem, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, isso aqui dá certo na minha igreja, isso aqui não dá. Zacarias no capítulo 3, amém? Versículo 1 em diante. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. O que o sumo sacerdote era? Hein? O tipo de Cristo, não é? Que é o antítipo. Ele estava lá justamente para representar o povo frente o quê? A cerimônia de expiação do pecado. Isso? Sim? Tudo bem, gente? Então vamos lá. O sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para lhe acusar. Estava lá, olha esse momento. O anjo do Senhor, e eu já vou mostrar aqui no próprio texto que esse anjo do Senhor é Jesus Cristo, que algumas denominações também não aceitam ser esse anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor está ali, o sacerdote estava, mas Satanás também estava presente. E qual era o intuito? Acusar. Falar assim, ele, ela, eu conheço, eu sei os pecados dele. E aí então estava lá Satanás. No versículo 2, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, a Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este, falando de Josué, um tição tirado do fogo? Eu e você somos também, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. O que os trajes simbolizam, gente? As minhas vestes, as suas vestes, no texto bíblico, o meu caráter, a minha condição humana, a minha situação. Não era uma sujeira da roupa, é claro que não. São os trajes sujos. No versículo 4, então falando este quem? O anjo do Senhor, ordenou aos que estavam diante dele. Agora só pode ser Jesus, porque a ordem quem dá aqui só pode advir de Deus, e Jesus é Deus. Aleluia. Versículo 4, então falando ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse, vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Outra vez a prova que era Deus, porque o único que perdoa pecados é Deus. Então o anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus. Vamos a João no capítulo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, versículo 1. Amém? Eu espero vocês. Ok? Amém? Então amém sem Bíblia aberta, não é não? Eu espero, não tem problema não. Eu que moro mais longe aqui, ou não? Alguém vai para Cosmos depois? Eu dou uma carona. Não? Todo mundo mora perto? Quem mora mais longe aqui? Está visitando, está de férias, hein? Quem está nos visitando? Tem alguém nos visitando? Levanta a mão aí. Pega o saco do dízimo lá, por favor. É brincadeira. É brincadeira. Mas tem alguém nos visitando? Não? Tem alguém que não é batizado ainda? Pode levantar a mão? Ok. Que bom. Já vi que não tem visitante, vou descer a madeira, né? Gente, vamos lá. A mulher adúltera, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele assentou para ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Meus amigos, eu gosto de imaginar essa cena. Primeiro é que eles estavam com o intuito, de alguma forma, de mexer com Jesus e com o ministério dele. Ali a orquestração satânica estava por trás daqueles homens que estavam cheios do orgulho, vaidade, soberba, cheios de si. O povo todo estava ali junto e eles arrumaram uma situação. E alguém foi até essa mulher adúltera que atendia sexualmente a homens, e provavelmente um deles foi a esse encontro com essa mulher. No momento enquanto ele estava lá no coito com ela, eles naturalmente chegaram com muito carinho. Olá, mulher adúltera, desculpe incomodar esse momento, mas nós gostaríamos de te levar à presença de Jesus, porque a gente quer atrapalhar o ministério dele e te dar umas pedradas na cabeça, tudo bem? Claro que não. Desculpe, eu me movimento muito, mas a gente se ajusta, né? Então, imagina agora arrebentando a porta, tirando essa mulher desse momento, e nem roupa colocaram, talvez um pano qualquer em cima dela. Ela é arrastada até aquele lugar de total exposição e vergonha, porque o pecado faz isso com a gente. Ele é doce, ele é saboroso, não tem pecado que você não goste. Não adianta você falar, eu não gosto do pecado. O pecado que mais te assola é o que mais te dá prazer. Então ela estava lá naquele pecado que, além de dar prazer, provavelmente dava condições de vida, viver, também até viver naquele dia não era fácil tanto quanto hoje. Essa mulher estava lá agora no lugar da maior vergonha, mas não só vergonha, diante de um momento em que sua vida está por um fio, numa morte terrível, apedrejada, provavelmente com a dor, a angústia, a vergonha e o medo. Ela se encolhe e fica na posição fetal, jogada ao chão, coberta com um pano sujo, arrastado. E todos estão em volta, urrando de raiva, porque projetavam seus pecados naquela mulher, porque negavam em si
que eram tão adúlteros e sujos, e condenavam ela. Satanás devia pular com os seus demônios de alegria ao redor dessa cena, até que a voz mais poderosa do universo respondeu. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Claro que aquela voz era a voz de Deus. Não existe autoridade no universo. Não existe ninguém que possa se levantar contra esse poder. No Salmo 2,4 diz: Deus se ri quando o inimigo se levanta. O que pode a ira do pardal contra o leão? O leão da tribo de Judá estava lá. E ele olha com a autoridade dos céus e diz: se você não tem pecado, porque foi para a intimidade de cada um ali, lance a primeira pedra. Ou seja, pare de projetar o pecado que tem dentro de você no outro. Pare de ser orgulhoso e soberbo. Olhe para mim, porque eu tenho a salvação. A fala dele está sempre recheada, cheia de uma unção poderosa através do Espírito Santo, que vai onde a palavra comum não pode ir. No recôncavo, no lugar mais profundo, no lugar que a alma se esconde. E cada um deles agora sente a vergonha e divide a vergonha com Maria. E dos mais velhos aos mais novos, o texto diz, começam a largar as pedras e saem daquele lugar. Então Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E provavelmente nessa hora, essa mulher então retira a cabeça de entre os braços e daquele pano sujo, se sentindo suja pelo coito, se sentindo suja pela própria sexualidade, se sentindo suja pela acusação do lado de fora, pelo estado da vergonha, e pode olhar ao redor e ver que nenhum mais estava. E ela diz: foram embora. E Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Os legalistas adoram: vai, não peques mais. Eu adoro: eu também não te condeno. Porque aquele banheiro sujo que eu sonhava era a minha tentativa de justificativa em mim mesmo. Aprendi tanto dessas leis, tanto dessa ordem, tanto dos ritos, tanto das convenções que temos dentro da igreja, que são convenções, algumas nem na Bíblia estão, mas são convenções nossas, interpretação dos nossos textos, do jeito que a gente entende como deve ser o cristianismo, e com certeza não é perfeito. Porque se alguém se julga perfeito, acabou de sair da lista da necessidade de ser salvo, e ele vai ter a obrigatoriedade de fazer uma coisa que é impossível ao ser humano: é criar um alvo para a vida dele inatingível, ou seja, ser suficiente para ir para o céu. Nenhum homem é. Se hoje, diz o Espírito, nós reuníssemos aquilo que é mais sublime nosso, o mais belo, que nos faz chorar, que move o nosso coração, e nós reuníssemos isso como oferta a Deus por nossos pecados, seríamos tidos como rebeldes no céu. Porque não existe meritocracia no Evangelho. Não existe, não é minha opinião, não existe mérito. Já foi citado hoje na escola sabatina: não é salvo o homem pelas obras da lei. Mas espera aí, então como é que nós temos tanta divergência nesse sentido?
Porque você vai na maioria do neoprotestantismo e ele adora dizer: não, a lei foi revogada. E aqui dentro do adventismo nós adoramos dizer: a lei está em vigor. Então qual é o equilíbrio entre esses dois? A Bíblia será que responde? Vá comigo a 1 Coríntios. Capítulo 15. Eu vou ler um versículo que talvez você tenha ouvido pouco dentro dessa igreja, porque a explicação disso não é muito fácil. Então as pessoas preferem ficar naqueles que já estão acostumados a ler e que já dão aquele entendimento suficiente. Capítulo 15, versículo 55, porque eu quero enfatizar esse ministério aqui. 55, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? 56, é o centro. Ora, o aguilhão da morte é o... E a força do pecado é a... Qual é o propósito da lei? Mostrar quanto eu sou pecador. A lei está em vigor? Sim. Ela será o parâmetro do juízo, porque Deus estabeleceu essa forma didática, que aparece lá no monte, e é dada para que o homem compreenda o teor e o significado da pureza, santidade e o teor da contaminação. Não existe salvação através da lei. E existe uma coisa muito mais importante a entender. Venha a Gálatas comigo. Na verdade não é mais importante, completa. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 21 em diante. Amém? Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um é da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria é um simbolismo que vai ser traduzido. Pois estas mulheres são as duas... Gente, eu vou ler de novo, é importante. Essas 2 mulheres são as duas... Uma aliança é o do monte... O que foi dado no monte Sinai? Tá tudo bem, guarda aí. Uma aliança do monte Sinai, gerando filhos para... Que é Agar, a representação dela. Abraão tem o filho com a escrava, tentando fazer aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu: eu vou te salvar. E foi na cruz do Calvário e morreu. E o sangue dele foi derramado. E o sangue dele cala a boca do inimigo. O sangue dele te coloca em outro lugar. O sangue dele te dá novidade de vida, porque você não mais pode ser condenado pelo pecado. Existe sim o medo. Aí Hebreus capítulo 26... Hebreus capítulo 10, versículo 26 em diante, explica o princípio muito importantemente, não vou ler para não perder mais o tempo, mas diz: ora, se você conhece a graça através do Filho de Deus, que foi de alguma forma sacrificado por você, e depois de conhecer isso, você deliberadamente quiser continuar no pecado, aí deliberado é o que? É pensar com razão, potência, capacidade, decidir e tomar esse caminho. Você pode olhar para alguém hoje que está no pecado e dizer assim: ah lá, escolheu o pecado? Algum de vocês pode? Não pode, nenhum pode. Quem é que pode fazer essa leitura? Fala com força.
Porque Ele olha o homem dentro, e Ele não julga pela ação, Ele julga pela intenção, Ele julga por aquilo que é a capacidade e o limite. Ele conhece o ser humano. Olha lá, correndo, ladrão, miserável, podia fuzilar ele, né? Mas eu não sei da história dele. Apanhou na infância, estuprado, morou na rua, jogado fora, nunca foi à escola, fala mal, o meio de viver, apareceu furto, e de repente se envolveu. Tinha um de cada lado de Jesus na cruz. Eu não posso julgar. Eu tenho medidas administrativas, que elas sejam respeitadas. Eu tenho leis, sim, elas têm que estar em vigor, porque é a nossa proteção, assim como a de Deus. Mas elas não são suficientes para responder tudo. Não responde tudo. Eu estou falando para um monte de pessoas aqui que com certeza já passaram por situações das mais vergonhosas, das que mais envergonharam. Situações em que você disse: eu nunca mais vou fazer isso, e de repente você se vê lá, e depois de fazer você se sente sujo, imundo, incapaz, insuficiente, e a culpa chega. E aí a culpa muitas vezes faz o quê? Que essas pessoas digam: vou embora da igreja, porque eu não sirvo para ela, fazendo dela um paralelo de Cristo. Quantos lugares vazios hoje aqui em Seropédica que vocês lembram, e dessas pessoas não estarem mais aqui? Quantas são elas? Pois foi o que mais me preocupou como evangelista, o tempo todo, porque eu sei o que é essa luta. Eu sei o que é pecar, porque eu sou pecador igual a vocês. E eu sei o que é pecar, e saber se você está com Deus, se você realmente confia nele, ou se você está lutando com seus próprios méritos. Eu sei o que é isso. A dor angustiante que Maria sentiu lá, naquele lugar da sua condenação. Deixa eu perguntar para vocês: os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, toda a seita que estava ali, e o povo comum que estava condenando Maria, eles estavam com uma atitude legítima e legal ou não? Sim ou não? Sim. Tinha uma lei subsidiando aquela ação: apedreje a mulher. Aí eles, com a malandragem humana, ainda fizeram outra coisa bem machista já naqueles dias. Vocês viram um homem lá junto para ser apedrejado no texto? Só foi a mulher. Vamos eleger um pecado e um pecador que já fica aliviado aqui nossa atenção. É melhor. Então, aqueles homens estavam legitimados. Apesar da intenção deles ser maligna, eles estavam subsidiados por um direito legal e constituído naquela nação. É por isso que eu estou falando para vocês que não existe totalidade na interpretação humana, não existe absolutismos do jeito que a gente busca. É preciso deixar Deus ser Deus. Deus fala no mandamento dele: não farás imagens de escultura, mas ele diz: faça aí um querubim em cima da arca, desenhe os serafins. Deus diz: não faça imagem, mas ele diz: faça uma serpente, Moisés, e levante-a na haste. Mas se eu sou legalista demais, eu posso dizer: aí Deus errou, Deus se contradisse. Sabe, existe o nosso conselho de saúde, ele é maravilhoso, e é mesmo, mas não é lei de salvação. Mas muitos adventistas o interpretam assim: eu unicamente incluí na minha vida um bem equilibrado vegetariano, apesar de não ter uma proibição sequer na Bíblia para não comer carne. E se eu tenho um evangelho diferente desse, eu tenho que anatemizar, ou seja, desprezar. Gálatas capítulo 1 versículo 8 diz o seguinte: se alguém, ainda que um anjo do céu vir trazer um evangelho diferente desse, então anátema. Mas não é o evangelho diferente, é a interpretação equivocada. E naqueles dias, aquele homem estava enfrentando dentro da igreja uma das direções muito legalistas, rígidas, que queria que todo mundo se transformasse em vegetariano. Porque tem gente assim, ele pega uma coisa para ele e quer transformar em universalidade de comportamento. Ele faz papel de Deus, ele faz papel de líder. E aí naquele momento vai parecer piada o que eu vou contar para vocês.
Ele numa discussão com esse homem, dizendo: a gente tem que ter paciência, a gente tem que amar o irmão, a gente tem que ter cuidado, nem todo mundo tem condição de entender isso. E esse homem que está orientando o outro é vegetariano. E ele disse: no final não tinha mais argumento, Noel. Eu tive que falar para ele: meu amigo, Jesus comeu carne. Jesus era judeu, ele comia carne vermelha do cordeiro. Jesus comeu peixe. Jesus comeu com Abraão e os anjos vindo do céu. Não era nem ele só corporalmente aqui. Ele comeu. Aquele homem olhou para o ancião e disse: comeu? Comeu, mas não deveria. Sabe o que esse homem fez agora? Com a intenção de ser melhor do que Deus, com o legalismo. Sabe o que ele disse? Espero que ele tenha aprendido. Ele disse: eu não preciso de Jesus. Jesus errou. E se Jesus errou, ele não é o cordeiro perfeito. Se ele não é o sacrifício perfeito, ele não pode me salvar, porque eu mesmo vou fazer isso. Deixa que eu vou cumprir cada rito. Deixa eu continuar a leitura. No versículo 24: o que se entende por alegoria, pois estas mulheres são duas alianças. Uma aliança do monte Sinai, gerando filho para a escravidão. Ora, esta é Agar, Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual. Jerusalém atual? Qual é a Jerusalém atual que ele está falando aqui? Corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é lá de cima, ela é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais dos que têm marido. Os filhos da abandonada, quem são? O mundo que não vai aceitar Jesus, que não vai estar debaixo da promessa, porque a salvação é a promessa. A salvação vem pelo sacrifício único, exclusivo de Deus, não pela ação humana, ainda que a lei esteja em vigor. Mas talvez alguém ainda esteja em dúvida depois de um texto tão esclarecedor. Eu quero voltar com vocês a 2 Coríntios. Venha comigo, no capítulo 3. Porque tu fica 25, 30 anos escutando uma coisa equivocada, e quando a verdade bate a porta, dá medo. E tu fala: será que é assim mesmo? Eu lembro uma vez que eu estava pregando no trabalho, e eu falei sobre a salvação naquele momento, e um dos irmãos que estava naquele dia ali de uma outra denominação disse: mas o arrebatamento vai vir, né? Aí eu falei: como é que eu vou deixar isso ficar no meio do culto sem informá-lo segundo a palavra? E aí comecei a levá-lo aos textos, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, da ordem certinha da salvação, como é que vai acontecer. E aí ele lá dentro desse contexto diz: nós os vivos que ficarmos, de maneira nenhuma precederemos os mortos, todos juntos serão levados. Cadê o arrebatamento secreto? Sumiu nesse texto. E aí esse irmão leu de novo e chamou uma pessoa assim: por favor, leia aqui para mim. Lê: de maneira nenhuma precederemos. Ele falou: ué, não é impossível. Aí esse leu, falou: não, isso não vai à frente, vai junto. Esse nem crente era. Não, ele saiu pelo corredor, achando: leia aqui para mim, leia aqui para mim. E no final ele disse assim para mim: não é possível. Ele leu na Bíblia, que ele diz: essa é a palavra de Deus, essa é a nossa bússola, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas se aquilo ali não estava em acordo com o que ele cria, com o que os pastores ensinaram, ele disse para mim: não é possível. O ser humano é doente, e o orgulho e o egoísmo e a vaidade nos preenchem o tempo todo. O dia que você discute com o teu marido, com o teu filho, com o teu irmão, com quem for, você sempre vai estar em defesa de si. E sabe qual vai ser a fala? Eu estou fazendo isso para o teu bem. Não é mentira nossa. O tempo todo a gente está em defesa de nós mesmos. Se um dia nós amarmos igual a Cristo, sem critérios para amar, nós vamos entender. Porque Ele amou assim, indistintamente, sem critérios. Porque se Ele tem critério, Noel não vai para o céu. Porque o único critério dele é: eu te amo, filho. Você me aceita como seu Salvador?
E eu falo: Jesus, eu quero todo dia o Senhor me salvando. Jesus, eu quero o Senhor toda hora. Às vezes eu ando na rua e preciso me advertir, porque eu sou meio maluco. Não vou falar isso não, que o pessoal já acha que psicólogo é maluco, né? Nada de psicólogo é maluco. Tem uns doidos que seguem umas orientações aí doidas, mas não quer dizer que é maluco, tá? Então, eu estou na rua, eu digo: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu repito para mim: eu sou filho de Deus. Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Eu me lembro disso, porque se eu olho só para mim, eu me envergonho. Eu me envergonho. E eu sei que você não é diferente de mim. A única diferença que pode ter entre mim e você nessa hora é em mim e você, ou eu e você. Depois eu pergunto ao professor de português. Não quero saber tudo, né? Não dá. Mas a única diferença pode, de verdade, ser: tem consciência disso ou não tem consciência disso? Eu tenho consciência quanto eu sou realmente pecador. Eu tenho consciência. E agora a segunda pergunta: o Evangelho já te alcançou? Era essa a segunda. 2 Coríntios capítulo 3, para a gente terminar. Se eu pudesse o dia inteiro nisso aqui. Versículo 3 em diante: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Vou perguntar de novo: o que foi escrito em tábuas de pedra? Mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio, por quem? Por intermédio de quem? De Cristo, que temos tal confiança. Não, agora presta bem atenção, que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa suficiência ou capacidade, em algumas traduções, vem de... Nossa suficiência e capacidade vem de... Aleluia. Versículo 6. Ele, presta atenção, porque o teu título, eu vou ler agora, tá? Ele nos fez também capazes ou suficientes de ser ministro de uma... Gente, eu quero com força. Vamos lá, então na Bíblia de vocês está apagada aí, vamos lá. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova... Não da letra, mas do... Tem Bíblia traduzida errada aí, bota do Espírito com letra pequena. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Tem que estar com letra maiúscula. A nova aliança não da letra, mas do Espírito. Pois a letra, mas o Espírito... A letra mata porque, Noel? A lei é santa, justa e boa. Então vamos colocar aqui no momento o tribunal. Aqui está a medida, é uma balança, e você é o Noel, e você vai lá, a balança vai dizer se você é bom ou ruim. Lá no céu, a balança perfeita. Então eu subo na balança, ela vai dizer insuficiente. Porque se eu ou você formos ao juízo e o parâmetro é a lei, todos nós estamos condenados. Então por que você não vai ser condenado? Porque você foi feito ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E aí então quem entrou na balança no teu lugar foi quem? Jesus. Não tenha medo de falar não. Isso deixa o inferno doido. Os anjos não conseguiam entender a loucura que isso foi no universo. É Jesus quebrando, assim como lá no dia de Maria. Está escrito na lei aqui, Senhor, ela tem que ser apedrejada. E ele diz: eu não a condeno. Sabe, no outro dia eu estava conversando sobre alguma coisa desse teor da graça com uma irmã, e ela disse assim para mim, dentro do meu carro: mas aí a gente tem que ter cuidado, porque senão daqui a pouco todo mundo vai ser salvo. E eu perguntei para ela: isso te incomoda muito? Porque desculpe aí, me perdoe você que já foi ofendido por um ser humano, que já sofreu violência, abuso. Todo mundo aqui é vítima do pecado. Eu não me incomodaria nem um pouco se Jesus viesse nesse momento e ajustasse tudinho, e todo mundo pudesse sentir o sabor da misericórdia salvadora.
Desculpe vocês por eu ser tão honesto e sincero de quem eu sou, como eu vivo e como eu penso, através da palavra. Porque essa é a Bíblia que eu estou lendo com vocês. Mas esse que eu estou apresentando a vocês é o Jesus que me resgatou da doença da minha tentativa de cura de mim mesmo, de um legalismo que eu absorvi. Não foi agora não, que você, se você acha que a igreja adventista é legalista agora, chegasse nela em 1978 como eu cheguei. A palavra forte no meio era: nós somos o povo escolhido, e o resto. Eu fui adventista xiita, eu fui, adorava pegar um assembleano pela rua aí para eu destrinchar o conhecimento. Oh, vaidade miserável. Mas Deus me levou a lugares que eu precisaria muitas horas para contar os meus testemunhos aqui. Até um dia, enquanto eu estava encharcado da doença de tentar ser melhor do que Ele, de tentar ser perfeito, Ele falar no meu ouvido: Noel, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Isso o que, Senhor? A graça, a misericórdia. Até um dia eu ser levado para lutar em espírito contra um demônio que tomava conta da vida de uma mulher que tinha sido adventista do 7º dia quando criança. Ela lidava com uma legião de demônios, dormia no cemitério, dominava o homem que queria, falava com espíritos malignos. Foi adventista, desbravadora. Mas não era só para ela, era para eu aprender também. Sabe, eu acabei de fazer a pregação naquele dia, e uma mãe dentro da igreja viu uma luz por trás da minha cabeça que impedia de ver meu rosto. Aleluia, porque isso aconteceu mais de uma vez. E agora eu sei que eu vou falar e gente não vai acreditar no que aconteceu. Mas eu não estou preocupado se você não quer acreditar. Porque um dia, quando eu ouvia das lutas espirituais falando nas igrejas neopentecostais ou outras, eu, todo conhecedor da palavra, da verdade, eu ria. E eu falava: esse povo está doido, porque eu fui condicionado dentro dessa igreja e educado para olhar desse jeito, mesmo sendo ignorante total. E aí naquele dia aquela mulher falou: olha, eu tenho uma filha, ela está afastada, é assim, assim, eu queria que você fosse pregar para ela, porque nesse momento a gente estava lá, cheio do Espírito Santo. E ela falou: o que é que aconteceu? Eu falei: glória a Deus, eu vou, se foi por esse motivo eu vou visitar sua filha. Ela disse: mas vou te falar uma coisa, todo mundo que vai pregar para ela, a vida ruína, acaba. Eu falei: mas se você está me chamando pelo que você viu, eu vou pelo que eu acredito, porque eu vou em nome de Jesus Cristo. Porque o Noel não era nem para estar segurando esse microfone. Eu vou em nome de Jesus Cristo. E fui naquela casa. Sabe, naquele dia, primeiro, cheguei lá, a família toda reunida, minha família em casa orando, e eu lá cheguei, aquela mulher com 4 filhos, um deles era um vegetal na cama, triste. Eu olhei e achei que era aquilo a tristeza dela, não sabia nada. Um pai alcoolizado, a casa uma confusão. Sabe, naquele momento ali, eu achei que com o meu conhecimento, abri o computador, as lições, tudo que a gente sabe ler e falar bonito na igreja. Eu estava lá, e ela com o livro do kardecismo, o Evangelho segundo Kardec. Vamos lá. E era a coisa que mais me incomodou a vida toda, o kardecismo. Porque lá no kardecismo, Satanás se apresenta em figura da pessoa morta, e escreve igual a ela, fala igual a ela, conta segredos que só viveram aquelas 2 pessoas. E eu não gostava desse engano. Até hoje ele me incomoda. E para quem é adventista e conhece as profecias, sabe que o espiritismo dará mão ao protestantismo sobre o abismo, e ele no último será o maior engano, porque novamente serão mostradas pessoas que morreram, e no mundo atual isso será o maior engano de novo, nos últimos dias de Satanás, porque ele é terrível. Então eu estava lá, e aí ela lia uma coisa, e eu lia outra, e eu lia uma coisa, e ela lia outra, e no Evangelho de Kardec, e Bíblia, e o meu conhecimento, e o dela, e eu ali 2 horas de peleja, e eu não conseguia mais nada, eu já estava esgotado. Eu falei: outro dia a gente começa, continua. O pai dela estava em pé, na janela, encostado assim do apartamento,
Tinha tomado umas gorós, estava ventando um pouquinho, sabe? Aí ele falou, depois de eu estar guardando tudo, mas ele falou, mas peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim mesmo, meu bebo tá bom não? O que acontece quando o homem morre? Aí eu disse para ele, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aí ela, depois de 2 horas, ouviu isso e falou assim, o quê? Falei, sim, o que você falou? Ao homem está ordenado morrer, repetir. Ela falou, onde está escrito isso aí? Eu falei, aqui na Bíblia. Abri Hebreus 8, 27, 9, 27. Ela leu o capítulo, leu de novo e falou assim, agora mudou tudo. Aí eu olhei e falei assim, mas como eu sou idiota. Eu estou aqui há 2 horas pensando que sou eu. Quem luta e quem peleja é o Espírito Santo, é Jesus, é Miguel, não é você. Eu estou falando para você que está lutando aí contra uma mazela, contra uma dificuldade, contra uma luta dentro de casa, familiar, sexual, dependência química, seja lá o que for, não é sua. E muitas vezes você vai lutar com isso até Jesus voltar, porque talvez seja isso que faça você entender o quanto você é impotente. Porque talvez se te tirasse esse defeito aí, você ia se sentir o bam, como alguns conseguem, eu não sei ainda dentro da igreja, achar que são os bambambãs. O irmãozinho da canela de fogo, o que sai da profetada, o que é o ancião dos anciões, o pastor dos pastores, não existe. Não existe esse homem. A operação é dele é o querer e dele é o realizar. Ele é poder, ele é glória, ele é tudo, ele é a consumação, ele é o doador, ele é o mantenedor, ele é Deus. Então deixa Deus ser Deus. E o dia que eu aprendi que ele é suficiente, é o que eu vou ler o resto do capítulo. Lemos o 6, você agora é ministro da nova aliança, versículo 7, presta atenção nisso. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ministério da morte, gravado com letras em pedras, se você se apoiar na lei, se você tentar pela lei se salvar, você está morto. Porque aquele que vive debaixo de lei, está debaixo de maldição, porque a lei diz, você é sujo. A escritura encerrou tudo debaixo da desobediência, porque onde abundou o pecado, essa é a verdade do evangelho. Mas vão, depois desse dia que eu estou pregando para você, sábios até dessa igreja, tentar de novo distorcer isso na tua cabeça, porque introduzirão dissimuladamente heresias, ao ponto de negar o próprio Jesus Cristo. E sabe como você nega Jesus Cristo? No momento que você tenta ser você melhor do que é. No momento não precisa você falar, eu não quero Jesus. Basta você achar que é o sábado que te salva. Basta você achar que você é vegetariano. Basta você achar porque você nunca adulterou. Porque o crente gosta de se gabar daquilo que nunca fez, mas não procura entender aquilo que ele deve fazer. Crente gosta de se gabar daquilo que nunca fez. É igual motorista. Ou tá difícil lidar com os motoristas hoje, pelo amor de Deus, vou fazer uma oração aqui depois para isso, tá? Meu amigo, eu nunca bati, mas faz tanta besteira no trânsito que já fez tanta gente bater e vai embora, não é? Quem é motorista aqui sabe. O cara é horrível no trânsito e graças a Deus ele foi livrado até hoje, mas ele se gaba lá, eu nunca bati. Certa vez eu saí da igreja, ancião daquela igreja, fui no banco, um calor danado, né? E aí eu fui ao banco resolver bermudão, taquetel e uma camiseta. Quando eu estou atravessando a rua, encontrei um casal de anciãos de verdade, aqueles idosos da igreja, e eles de mão dada. Só de casamento eles tinham 60 anos, então para tu ver que o negócio está entrosado. Tem 29 e a gente está treinando ainda, né, filha? Aí eles pararam em frente a mim assim, eu já levei um susto. Oi, gente, tudo bem? Que eu sou meio assim mesmo, do jeito que eu estou aqui, eu sou em todo lugar. E aí, gente, tudo bem? Cara, nem tudo bem eu escutei,
em dueto. Foi assim, ao mesmo tempo que olhavam de cima e embaixo, a fala era essa: vai aonde? Aí eu já, tipo, eu vou ali no banco. Desse jeito? Aí eu já, agora já era. Já senti o garfo de Satã aqui, né? Aí eu fui num concílio de anciãos e estou na roda lá. Achei que ia acontecer o que aconteceu aqui quando eu contei para os anciãos isso que aconteceu. Como é que uma pessoa julga a outra por uma veste? Eu fui julgado assim naquela hora, e eles me conhecem minha vida, vivendo comigo na mesma igreja. Aí eu contei na roda de anciãos. Um olhou para mim, meteu a mão no bolso, que é de praxe, né? Eu jamais botei uma bermuda. Aí eu falei, já fui, já era, perdi. Gente, por favor, deixa Deus ser Deus. Porque para eu ser o crente que eu sou, eu tive que ser Maria. Eu falei Maria, mas tem teólogos que discutem isso. Eu vou falar mulher adúltera, tá? Porque a gente subentende que provavelmente foi Maria naquela situação, mas tem discussões históricas, e eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que é Maria. Depois, se não for, guarda para ti, porque ela também era uma mulher adúltera, e ela foi perdoada. Dela foram expelidos 7 demônios. Aquela mulher estava naquela condição ali de vergonha e dor, porque ela era pecadora. Mas imagina uma malandra pecadora. Jesus diz para ela: olha, teus pecados foram perdoados, está livre, hein? Valeu, coroa, até mais. Porque muita gente faz isso. Aí faz uma banalização da verdade. E ela poderia ter recebido o perdão, caído fora para a vida. Mas Maria não. Maria deixou ele ser Deus sobre a vida dela. Maria aceitou. Maria entendeu o perdão. Maria aceitou soberanamente a condição dela. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra de Zacarias 3? Quem estava lá? Satanás acusando o anjo do Senhor e o réu. Era um julgamento. E agora em Maria, o anjo do Senhor estava ali de novo. O réu estava... Onde estava Satanás? Na boca daqueles que representavam a religião naquele dia. O sinédrio estava ali representado, mas Satanás não precisou nem configurar-se. Ele ficou ali só manipulando o homem e o seu orgulho e vaidade. Mas ele estava presente acusando. Mas o Senhor dos Exércitos disse: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. E ele sabia que ia subir em breve na cruz do Calvário e levar-nos daquele ministério da condenação, que a lei só está ali para dizer o quanto eu mereço a condenação, para o ministério da graça, da salvação em Cristo Jesus. E diz: você é um ministro dessa nova aliança. Essa é a novidade de vida. Porque quando eu escutava o tempo todo na igreja: você tem que ter novidade de vida. Quando eu falhava, o que eu sentia? Caramba, eu ainda sou o mesmo. Então eu não fui salvo. Então Jesus não está comigo. A novidade de vida que a igreja cobra é você nunca mais falhar. É possível? Não é possível. Eu sinto muito. A novidade de vida que você tem que aceitar aqui é lutar. Não pode parar de lutar contra as mazelas, porque senão deliberadamente eu fico em pecado. Mas se eu não estou, eu vou lutar contra essa mazela. Mas é possível numa caída aí na frente acontecer. Mas quando eu cair, eu sei aonde eu posso ir ser socorrido. Se você cair, se você pecar, temos advogado justo e fiel junto ao Pai, que é capaz de nos libertar de toda a imundície e de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia é clara. A Bíblia é muito clara. A confusão vem da tentativa de ser mais inteligente que ela. Louvado seja Deus. Porque quando Maria, eu fui resgatado também. E eu aceito o perdão de Jesus. Eu aceito a salvação que veio da cruz do Calvário. Eu aceito o sangue remissor. E antes de cantar junto com vocês,
eu quero fazer um convite final. Você aceita também dessa forma esse evangelho? Eu não sei se você já ouviu. Você aceita? A gente fica espaçado, eu sei. Mas vem até aqui que eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, porque se você entendeu, nós todos somos ministros dessa nova aliança. Venha até aqui. Deixa esse Jesus curador ir na sua vida, da forma como a Bíblia está falando, não como você entendia ou como você estava tentando. Venha, eu sei que tem restauração para ser dada aqui. Eu já aceitei essa semana. Não foi nesse texto, não foi nessa condição, não foi nesse entendimento talvez. Venha até aqui, eu quero orar com você. Eu sei que tem gente aí para isso. Se não tivesse, Ele não teria me dado isso, com muita luta. Vem, a gente mantém os 2 metrozinhos, enche aqui também, todo o espaço é nosso. Vem em nome de Jesus. Agora eu vou fazer um convite a você de supetão. Vem cá, levanta aquele planar no Espírito. Sabe aquele hino que tu cantou primeiro? Tu pode cantar de novo? Porque agora a gente vai sentir o que é planar no Espírito Santo de Deus. Porque foi ali que eu me achei. Foi nesse lugar que eu fui absolvido. Eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Naqueles dias que eu estava enfrentando, Ele vai preparando aqui, escuta o que eu estou falando para você. Enquanto eu estava enfrentando o demônio, naquela mulher que eu descrevi, Satanás apareceu, ou um pau mandado dele. E a primeira coisa que ele falou para mim: você é um pecador. Foi a primeira coisa que o demônio falou para mim. Você é um pecador, mas cheio da unção do Espírito Santo, e com a certeza desse evangelho, e a confiança na suficiência do meu Cristo, eu disse: eu sei, conta uma novidade, mas eu fui lavado e remido. E ele completou com muita raiva: no sangue de Jesus. Eu falei: exatamente, eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. E ao operar a defesa naquela pessoa, eu disse para o demônio: em nome de Jesus, ela também foi lavada no sangue de Jesus. Aí ele me deu uma resposta que eu quero que você guarde hoje. Ele disse para mim: eu quero ver você fazer ela acreditar nisso. O que está escrito em Hebreus capítulo 11, 13 e 3 na fé? Sem fé, se você não crê, meu amigo, pode sentar de novo, porque não vale de nada o que você está fazendo aqui. Se você não crê nessa palavra que eu estou te dando aqui agora, em nome de Jesus, pode sentar de novo, não tem problema, porque eu não estou aqui para você me agradar. Eu estou aqui em nome de Jesus para a tua vida mudar agora. Porque Satanás vai bater a tua porta e dizer: você é um pecador, você é pecador. Eu sei o que você estava fazendo essa semana, mas se você não tiver a suficiência de Cristo, ele vai te fazer envergonhar, como fez Maria, até ela entender que estava tendo um encontro com Cristo naquele dia. Mas eu já tinha tido, e eu disse para ele: eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Vocês também, por isso são ministros da nova aliança. Tu disseste a Ezequiel, e eu creio na tua palavra, e eu profetizo a cura, a transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu profetizo o Espírito Santo trabalhando, nos dando o sim e o não, na certeza e na hora certa, mudando nossa concepção, metanoia, mudando nossos pensamentos, como nós cantamos agora, para que nós possamos de vez e de verdade voar bem alto na plenitude do Espírito Santo, não na condição humana. Nós não somos salvos senão pelo poder maravilhoso, restaurador, transformador, resgatador de Cristo Jesus. Cale-se toda a terra, porque o Senhor está em seu santo templo. Em nome de Jesus nós te louvamos, glorificamos de eternidade a eternidade, porque tu és bom. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Toma posse da bênção, porque ela é verdadeira.